Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991. Art. 27. Constituem outras receitas da Seguridade Social. I. As multas, a atualização monetária e os juros moratórios. Segunda, a remuneração recebida por serviços de arrecadação, fiscalização e cobrança prestados a terceiros. Terceira, as receitas provenientes de prestação de outros serviços e de fornecimento ou arrendamento de bens. Quarta, as demais receitas patrimoniais, industriais e financeiras. V. As doações, legados, subvenções e outras receitas eventuais. Sexta, 50% dos valores obtidos e aplicados na forma do parágrafo único do artigo 243 da Constituição Federal. Sétima, 40% do resultado dos leilões dos bens apreendidos pelo Departamento da Receita Federal. Oitava, outras receitas previstas em legislação específica. Parágrafo único. As companhias seguradoras que mantêm o seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres, de que trata a Lei nº 6.194, de dezembro de 1974, deverão repassar à Seguridade Social 50% do valor total do prêmio recolhido e destinado ao Sistema Único de Saúde SUS, para custeio da assistência médico-hospitalar dos segurados vitimados em acidentes de trânsito. Capítulo 9. Do salário de contribuição. Art. 28. Entende-se por salário de contribuição. I. Para o empregado e trabalhador avulso, a remuneração oferida em uma ou mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços. Nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa, redação dada pela Lei nº 9.528, de 10 de dezembro de 97. Segunda, para o empregado doméstico, a remuneração registrada na Carteira de Trabalho e Previdência Social, observadas as normas a serem estabelecidas em regulamento para comprovação do vínculo empregatício e do valor da remuneração. Terceira, para o contribuinte individual, a remuneração oferida em uma ou mais empresas ou pelo exercício de sua atividade por conta própria, durante o mês, observado o limite máximo a que se refere o 5º, redação dada pela Lei nº 9.876, de 1999. Quarta, para o segurado facultativo, o valor por ele declarado, observado o limite máximo a que se refere o 5º. Incluído pela Lei nº 9.876, de 1999. Primeiro, quando a admissão, a dispensa, o afastamento ou a falta do empregado ocorrer no curso do mês, o salário de contribuição será proporcional ao número de dias de trabalho efetivo, na forma estabelecida em regulamento. Segundo, o salário maternidade é considerado salário de contribuição. Terceiro, o limite mínimo do salário de contribuição corresponde ao piso salarial, legal ou normativo, da categoria ou, inexistindo este, ao salário mínimo, tomado no seu valor mensal, diário ou horário, conforme o ajustado e o tempo de trabalho efetivo durante o mês. Redação dada pela Lei nº 9.528, de 10 de dezembro de 97. Quarto, o limite mínimo do salário de contribuição do menor aprendiz corresponde à sua remuneração mínima definida em lei. Quinto, o limite máximo do salário de contribuição é de cr-cifrão 170.00, cruzeiros, reajustado a partir da data da entrada em vigor desta lei, na mesma época e com os mesmos índices que os do reajustamento dos benefícios de prestação continuada da Previdência Social. 12. Sexto, no prazo de 180 dias, a contar da data de publicação desta lei,
o Poder Executivo encaminhará ao Congresso Nacional projeto de lei estabelecendo a previdência complementar, pública e privada, em especial para os que possam contribuir acima do limite máximo estipulado no parágrafo anterior deste artigo. 13º salário, gratificação natalina, integra o salário de contribuição, exceto para o cálculo de benefício, na forma estabelecida em regulamento. Redação dada pela Lei N. Graus 8.870, de 15 de abril de 94. 8º. Revogado. Redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017. A. Revogada. Redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017. B. Vetado. Incluída pela Lei nº 9.528, de 10 de dezembro de 97. C. Revogado pela Lei nº 9.711, de 1998. Nono. Não integram o salário de contribuição para os fins desta lei, exclusivamente, redação dada pela Lei nº 9.528, de 10 de dezembro de 97. A. Os benefícios da Previdência Social, nos termos e limites legais, salvo o salário maternidade, redação dada pela Lei nº 9.528, de 10 de dezembro de 97. B. As ajudas de custo e o adicional mensal recebidos pelo aeronauta nos termos da Lei nº 5.929, de 30 de outubro de 1973. C. A parcela in natura recebida de acordo com os programas de alimentação aprovados pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social, nos termos da Lei nº 6.321, de 14 de abril de 1976. D. As importâncias recebidas a título de férias indenizadas e respectivo adicional constitucional, inclusive o valor correspondente à dobra da remuneração de férias de que trata o artigo 137 da Consolidação das Leis do Trabalho CLT e redação dada pela Lei nº 9.528, de 10 de dezembro de 97. E as importâncias, redação dada pela Lei nº 9.528, de 1997. 1. Previstas no inciso I do artigo 10 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, incluído pela Lei nº 9.528, de 1997. 2. Relativas à indenização por tempo de serviço, anterior a 5 de outubro de 1988, do empregado não optante pelo Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS, incluído pela Lei nº 9.528, de 1997. 3. Recebidas a título da indenização de que trata o artigo 479 da CLT, incluído pela Lei nº 9.528, de 1997. 4. Recebidas a título da indenização de que trata o artigo 14 da Lei nº 5.889, de 8 de junho de 1973, incluído pela Lei nº 9.528, de 1997. 5. Recebidas a título de incentivo à demissão, incluído pela Lei nº 9.528, de 1997. 6. Recebidas a título de abono de férias na forma dos arts. 143 e 144 da CLT e redação dada pela Lei nº 9.711, de 1998. 7. Recebidas a título de ganhos eventuais e os abonos expressamente desvinculados do salário, redação dada pela Lei nº 9.711, de 1998. 8. Recebidas a título de licença-prêmio indenizada, redação dada pela Lei nº 9.711, de 1998. 9. Recebidas a título da indenização de que trata o artigo 9º da Lei nº 7.238, de 29 de outubro de 1984, redação dada pela Lei nº 9.711, de 1998. F. A parcela recebida a título de vale-transporte, na forma da legislação própria. G.
a ajuda de custo, em parcela única, recebida exclusivamente em decorrência de mudança de local de trabalho do empregado, na forma do artigo 470 da CLT e redação dada pela Lei nº 9.528, de 10 de dezembro de 97. H. As diárias para viagens e redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017. I. A importância recebida a título de bolsa de complementação educacional de estagiário, quando paga nos termos da Lei nº 6.494, de 7 de dezembro de 1977. J. A participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou creditada de acordo com lei específica. L. O abono do Programa de Integração Social PIS e do Programa de Assistência ao Servidor Público PASEP, incluída pela Lei nº 9.528, de 10 de dezembro de 97. M. Os valores correspondentes a transporte, alimentação e habitação fornecidos pela empresa ao empregado contratado para trabalhar em localidade distante da de sua residência, em canteiro de obras ou local que, por força da atividade, exija deslocamento e estada, observadas as normas de proteção estabelecidas pelo Ministério do Trabalho, incluída pela Lei nº 9.528, de 10 de dezembro de 97. N. A importância paga ao empregado a título de complementação ao valor do auxílio-doença, desde que este direito seja extensivo à totalidade dos empregados da empresa, incluída pela Lei nº 9.528, de 10 de dezembro de 97. As parcelas destinadas à assistência ao trabalhador da agroindústria canavieira, de que trata o artigo 36 da Lei nº 4.870, de 1º de dezembro de 1965, incluída pela Lei nº 9.528, de 10 de dezembro de 97. P. O valor das contribuições efetivamente pago pela pessoa jurídica relativo a programa de previdência complementar, aberto ou fechado, desde que disponível a totalidade de seus empregados e dirigentes, observados, no que couber, os arts. Nome 468 da CLT, incluída pela Lei nº 9.528, de 10 de dezembro de 97. Q. O valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou odontológico, próprio da empresa ou por ela conveniado, inclusive o reembolso de despesas com medicamentos, óculos, aparelhos ortoédicos, próteses, órteses, despesas médico-hospitalares e outras similares, e redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017. R. O valor correspondente a vestuários, equipamentos e outros acessórios fornecidos ao empregado e utilizados no local do trabalho para a prestação dos respectivos serviços, incluída pela Lei nº 9.528, de 10 de dezembro de 97. S. O ressarcimento de despesas pelo uso de veículo do empregado e o reembolso creche pago em conformidade com a legislação trabalhista, observado o limite máximo de 6 anos de idade, quando devidamente comprovadas as despesas realizadas, incluída pela Lei nº 9.528, de 10 de dezembro de 97, vide medida provisória número 1116, de 2022. T. O valor relativo a plano educacional, ou bolsa de estudo, que vise a educação básica de empregados e seus dependentes e, desde que vinculada às atividades desenvolvidas pela empresa, a educação profissional e tecnológica de empregados, nos termos da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e, redação dada pela Lei nº 12.513, de 2011. 1. Não seja utilizado em substituição de parcela salarial, e, incluído pela Lei nº 12.513, de 2011. 2. O valor mensal do plano educacional ou bolsa de estudo, considerado individualmente, não ultrapasse 5%, da remuneração do segurado a que se destina ou o valor correspondente a 1,5 o valor do limite mínimo mensal do salário de contribuição, o que for maior, incluído pela Lei nº 12.513, de 2011. A importância recebida a título de bolsa de aprendizagem garantida ao adolescente até 14 anos de idade, de acordo com o disposto no artigo 64 da Lei nº 8.069,
de 13 de julho de 1990, incluída pela Lei nº 9.528, de 10 de dezembro de 97. V. Os valores recebidos em decorrência da cessão de direitos autorais, incluída pela Lei nº 9.528, de 10 de dezembro de 97. X. O valor da multa prevista no 8º do artigo 477 da CLT, incluída pela Lei nº 9.528, de 10 de dezembro de 97. Y. O valor correspondente ao Vale Cultura, incluído pela Lei nº 12.761, de 2012. Z. Os prêmios e os abonos, incluído pela Lei nº 13.467, de 2017. A. Os valores recebidos a título de Bolsa Atleta, em conformidade com a Lei nº 10.891, de 9 de julho de 2004. Incluído pela Lei nº 13.756, de 2018. 10. Considera-se salário de contribuição, para o segurado empregado e trabalhador avulso, na condição prevista no 5º do artigo 12, a remuneração efetivamente auferida na entidade sindical ou empresa de origem. Parágrafo acrescentado pela Lei nº 9.528, de 10 de dezembro de 97. 11. Considera-se remuneração do contribuinte individual que trabalha como condutor autônomo de veículo rodoviário, como auxiliar de condutor autônomo de veículo rodoviário, em automóvel cedido em regime de colaboração, nos termos da Lei nº 6.094, de 30 de agosto de 1974, como operador de trator, máquina de terraplenagem, colheitadeira e assemelhados, o montante correspondente a 20%, do valor bruto do frete, carreto, transporte de passageiros ou do serviço prestado, observado limite máximo a que se refere o 5º. Incluído pela Lei nº 13.202, de 2015. Art. 29. Revogado pela Lei nº 9.876, de 1999.